Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Um dia bem movimentado no Internacional depois da derrota para o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter se reapresentou com grande novidade no CT Parque Gigante. O veto que foi feito pela assessoria do Internacional ao assunto envolvendo a matéria do Léo Dias dos últimos dias. A gente vai falar sobre esse veto também que aconteceu nas últimas horas. A suspensão do Vitão pelo STJD, ele vai desfalcar o Inter nos 2 próximos jogos. Fernando, não veste mais a camisa do Inter? O que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso também. E essa especulação que surgiu aí, Vojvoda, Roger pode cair, a gente vai falar o que a gente já ouviu sobre o assunto e também a gente vai trazer um pouco dessa informação, porque eu sei que tem muita gente perguntando também, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado, o primeiro link é o link da KTO, entra nesse link, vai te direcionar para a aba de registros, faz teu registro em 1 minuto e meio no máximo, e pode dar uma brincada lá na KTO. E quero falar também de Ativo. Ativa Você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres. O Ativo Feno está fazendo muito sucesso com a mulherada e é mais do que um estimulante sexual. Se tu não está te sentindo ativado, para cima, afim no teu dia a dia, sem vontade para tudo, vai de Ativo também, não tem nenhum tipo de contraindicação, entrega sigilosa e hoje, dia 31, ainda tá valendo os descontos de fecha-mês do Ativo. Então entre em contato com o pessoal do Ativo, tem o WhatsApp e o número fixo na tela para vocês, ou se tu achar mais fácil, vai no link junto com o da KTO no primeiro comentário fixado, tem o link do Ativo, vai te direcionar para um atendente numa conversa de WhatsApp, tá certo? Bom, gente, depois da derrota pro Fluminense ontem à noite, 2-1 no Beira-Rio, ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante e tem uma grande novidade nessa atividade: o Alan Rodrigues, reforço anunciado ontem, volante uruguaio que veio do Argentino Júnior, participou do treinamento normalmente, tá? A expectativa é que ele não esteja ainda à disposição contra o São Paulo pela questão do bid. Fisicamente, a gente conversou com o jogador, o Inter mesmo diz que ele está bem fisicamente, que ele teria condições de jogar se fosse necessário contra o São Paulo, ou pelo menos começar no banco. Porém, como o nome dele não saiu mais no bid, quer dizer, não saiu até o momento no bid, não se sabe se as documentações necessárias vão possibilitar que saia até esse final de semana. Ele tem jogo aí no domingo, tá? 8h30 da noite, domingo, 8h30 da noite contra o Fluminense, contra o São Paulo, perdão, no estádio Beira-Rio. E o Alan Rodrigues, para esse jogo, a tendência é que não esteja à disposição, mas contra o Bragantino, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, lá no outro final de semana, sábado, aí sim o Alan Rodrigues deverá fazer a sua estreia com a camiseta do Internacional. Porém, contra o Fluminense, que joga na quarta, o jogo de volta lá no Rio, ele não vai poder jogar, porque tem que ser inscrito antes de cada fase. Ele teria que ter sido inscrito antes do jogo de ontem para pelo menos poder jogar a volta. Não aconteceu, então só numa eventual quartas de final de Copa do Brasil, caso o Inter avance pelo Fluminense. Contra o Flamengo na Libertadores, sim, aí até lá o Alan Rodrigues vai estar à disposição. Deixa eu falar aqui sobre outro assunto, porque vocês sabem, a gente comentou rapidamente, en passant aqui no canal, sobre a matéria do Léo Dias, que repercutiu bastante, gerou muitos memes, brincadeiras, mas também é um assunto sério, né? E deve também ter o lado de seriedade da forma de tratar esse assunto. E ontem, o Inter, na minha opinião, fez um absurdo, que é tentar pautar o que a imprensa vai perguntar para jogadores ou treinador, enfim, vai questionar ao Inter na zona mista do estádio Beira-Rio. O Inter fez um veto e avisou os repórteres que estavam lá embaixo na zona mista. Nesse momento eu não estava, eu estava lá em cima apresentando o pós-jogo lá no canal do Baldaço. E aí veio a informação do Juliano Machado, que estava como repórter da transmissão lá embaixo na zona mista, de que o Inter tinha vetado que fizessem perguntas em relação à matéria do Léo Dias. E eu até acho, tá, que não era o mais, não vou dizer adequado, mas não fazia muito sentido ali fazerem perguntas, não queria que fizessem essas perguntas. Não é isso que eu estou defendendo. A questão, jornalistas da assessoria do Inter fazendo um veto de jornalistas fazerem questionamentos. Desculpa, isso não existe. Se alguém quisesse questionar sobre isso ali, teria total direito. Direito qualquer um teria.
E mostra também a incoerência do Internacional, porque o Inter usou do assunto para fazer piada, por exemplo. E que eu não tô julgando fazer a piada, tá? Mas usou para fazer piada. E aí agora o jornalista não pode fazer a pergunta pro jogador, é isso? Bom, enfim, são coisas que acontecem aí no Internacional e que não tem muita explicação. Outro assunto importante do dia, tá? Vitão, suspenso. O Vitão estava jogando com efeito suspensivo os jogos do Campeonato Brasileiro, ainda por conta do jogo contra o Corinthians, lá, derrota por 4-2 na Neoquímica Arena em São Paulo, no dia 3 de maio, tá? Aquele jogo que teve várias questões de arbitragem do Paulo César Zanovelli. O Vitão disse que jogar lá era como jogar contra 12, enfim. O Vitão estava jogando com efeito suspensivo, né? Ele já tinha sido punido por 2 jogos, porém o efeito suspensivo caiu por uma medida do STJD e ele vai desfalcar o Inter contra o São Paulo no final de semana no Beira-Rio e contra o Bragantino. Contra o Fluminense ele está à disposição, tá? São para jogos do Campeonato Brasileiro, mas o Inter perde o seu principal zagueiro, perde o Vitão para esses duelos. E aí a grande questão, o Roger de novo vai botar o Cleiton Sampaio como fez contra o Vasco? Ou agora ele vai botar o mercado que já voltou do DM? Essa é a grande dúvida. O assunto Fernando, tá, gente? Muita gente falou hoje ao longo do dia e, de fato, é confirmada essa informação pelo próprio Inter e pelo staff do atleta, que ele viajou para Goiânia, sua terra natal, né? Surgiu lá no Vila Nova anos atrás. Ele está se recuperando do rompimento, né, de um ligamento cruzado posterior, não precisou passar por cirurgia, mas tem o seu retorno aguardado somente para novembro, tá? E o Fernando ele foi liberado alguns dias atrás, foi lá para Goiânia e ele volta ao Internacional no dia 11, tá? Lá, sem ser semana que vem, na outra ainda se apresenta. Por quê? Ele ainda não tá podendo fazer muitos trabalhos a não ser fisioterapia. Então, como ele pode fazer isso na sua residência, sem precisar ir ao clube, o Inter liberou que ele fizesse isso lá em Goiânia, com profissionais também que são do conhecimento do jogador, e por conta disso ele não está em Porto Alegre, mas vai fazer esses testes aqui no clube e volta a Porto Alegre no dia 11, e aí um trabalho mais intensivo para voltar ao gramado lá para a reta final da temporada, tá? Só que aí, muita gente falou, bom, então o Fernando não joga mais com a camisa do Inter. Não é por aí. O Fernando tem contrato até dezembro. Quando ele, pelo menos no prognóstico do Inter, voltar em novembro, vão ter mais 5 rodadas. Lembrando que o Campeonato Brasileiro esse ano, se nada mudar, vai até o dia 20 de dezembro. Pode ser que ele vá até um pouco mais, dependendo aí de alguns clubes. Então, ele ainda vai ter jogos para vestir a camisa do Inter, mas a gente sabe, ele já estava pensando numa aposentadoria. Era algo avaliado pelo jogador que já está com 37 para 38 anos. Então, assim, não dá para descartar que no ano que vem ele não esteja aqui. Dá para até dizer que é uma tendência que ele não esteja ano que vem. Porém, esse ano ainda ele deve vestir a camisa do Inter nos jogos finais da temporada, tá? E o grande assunto, talvez, que esteja repercutindo no dia, é a informação que veio lá da Argentina, do Diário Olé, do Juan Pablo Mendes, que é um jornalista que vem trazendo informações e, pelo visto, tem muito acesso a informações aqui do Rio Grande do Sul, de que o Roger poderia estar balançando e o ficha 1 do Internacional seria o Juan Pablo Vojvoda, técnico ex-Fortaleza, que fez um baita trabalho nos últimos anos lá no Fortaleza, classificou a equipe para Libertadores, inclusive, para essa temporada, e que deixou o Fortaleza aí algumas semanas atrás, está livre no mercado até o momento. E a informação do Diário Olé é que teria o Roger estaria balançando e se fizesse a troca sairia Roger, comissão técnica, o diretor esportivo do Inter, D'Alessandro, e o Inter teria como ficha 1 o Vojvoda. Porém, não tem nada disso, tá, gente? Respeito a informação do colega, mas é garantido que não tem nada disso. O Roger não cai nesse momento e é bem possível que, mesmo que o Inter não reverta o resultado contra o Fluminense, e hoje o Inter está em desvantagem, então é uma tendência, o Roger não seja demitido antes dos duelos contra o Flamengo da Libertadores da América, tá? Então, nesse momento, não há nada sobre Vojvoda no Internacional e nem sobre queda do Roger, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.